Chegamos à parte da execução do projeto. Pré-produção, execução, pós. Nesse meio do caminho aí, meus amigos, eu sempre tô trazendo aqui mais os exemplos de teatro, mas é lógico que assim, posso trazer outros exemplos também de filme, de gravação, de publicidade. Mas é porque de uma maneira geral mesmo, a gente acaba tendo uma mesma linha de raciocínio. Vai mudar e adaptar os formatos e o que tá acontecendo naquele momento por cada projeto. Mas a linha de raciocínio é a mesma, tá? Por isso que eu cito isso. Mas, se vocês quiserem exemplos de outros, enfim, me pergunta, me diz, porque a gente pode super trocar esse papo também. Quais são as diferenças. Aliás, eu vou fazer uns vídeos sobre isso também, mas isso de qualquer maneira, quaisquer dúvidas, qualquer away, sigo à disposição. Vamos lá, esse projeto, essa parte de execução, né, quando a gente tá falando ali da lida, é muito importante a gente pensar em algumas coisas básicas. A estrutura, os horários de funcionamento, os horários de trabalho, a segurança, o conforto da plateia, se tá tudo ok para quem tá assistindo e a experiência que a pessoa vai ter. Existem projetos em que o público só chega, senta, assiste, beija e vai embora. Existem projetos interativos, em que a plateia e o ator estão ali interagindo, brincam, pulam. Tem projetos em que, inclusive, a plateia é convidada a ir no palco. Tem projetos sensoriais, tem obras de arte, tem exposições, tem coisas que você tem que tocar, sentir, cheiro, enfim. Existem N tipos de projetos. Independente do que você tem que fazer, você tem que pensar em como você, pessoa espectadora, estaria se tivesse naquelas condições. Se eu tenho, por exemplo, uma peça de teatro demorar 3 horas e eu não boto uma cadeira almofadada para esse público, meu amigo, te prepara. Se eu não boto para esse público que tá lá no fundo o som na mesma proporção do som da frente, a pessoa não tá escutando lá atrás, se prepare. Se os banheiros estão uma merda, se está tudo sujo, se tá um caos, então, ou seja, você precisa pensar desde a faxineira, da manutenção, do mobiliário, dos seguranças, do bombeiro. Sempre tem que ter segurança e bombeiro, tá? Não existe, não tem possibilidade de não ter. Ainda mais porque você tá com equipe e com coisas técnicas que tem eletricidade, coisas ligadas, etc. Precisa muito. No filme que a gente fez agora, inclusive, tinha bombeiro e enfermeiro. Tem lugares que, dependendo, você precisa de uma equipe de socorro. Se tem saídas de emergência, e aí indo ali pra dentro, se todos os equipamentos estão funcionando, se o som já foi testado, a sua equipe precisa chegar antes pra testar som, luz, movimentos, tudo. Pra hora que o ator pisar no palco, tá tudo impecável, já ensaiado. Às vezes você também tá dividindo o espaço físico com outra produção. Então, quando isso acontece, você precisa colocar os teus técnicos alinhados com os outros técnicos pra saber o que é que mudou de lugar. Isso é muito importante, que às vezes, por exemplo, a gente tem um espetáculo infantil às 5 da tarde e o nosso entra às 8 da noite. Só que o espetáculo infantil mudou a nossa luz um pouco pra direita, pra conseguir caber o pico de luz dela. O técnico de luz tem que chegar na hora e mudar e alinhar e afinar a luz de acordo com o nosso projeto. É muito importante que todas as coisas estejam funcionais. De novo, você é que movimenta essa grande engrenagem que é uma produção inteira. E aí, você indo mais à frente, nos camarins, você vai precisar saber se tá tudo ok, se falta material. Quando você tem camareiro, os camareiros te falam as necessidades. Quando você não tem camareiro, você tem que ir no final do espetáculo, do projeto, do filme, de tudo, e ver se falta fita, se algum figurino arrebentou, se tem linha pra costurar, se precisa fazer alguma manutenção, se sujou de maquiagem demais e tá todo mundo vendo no palco aquilo, precisa limpar pra amanhã ou precisa de uma extra. Então todo esse cuidado é fundamental pra coisa andar impecável, porque a hora que abre a cortina, na hora que as pessoas estão ali na apresentação, tem que ser impecável. Essa é a grande arte, esse é o grande barato do negócio. Assim como no filme, que mesmo que você tenha gravado, você precisa estar com continuidade, você precisa estar vendo se tá tudo ok, se o cabelo tá ok, se já conferiu, se você tem uma maquiagem específica, você tem que garantir pra maquiadora, olha, você fez aquela maquiagem da cena tal, tá condizente? Diretor, a gente vai começar a gravar de que ponto? Que a maquiagem tem que estar, o figurino tem que estar. Você é essa pessoa que olha o todo
e garante que o todo esteja funcional. Não é obrigação do ator saber se o cabelo dele tá pra direita ou pra esquerda. Ainda que, na minha opinião, atores que são grandes atores já sabem, porque eles são safos, eles sabem disso, eles sabem se virar. Mas não é obrigação em função dele. É sua função saber se o botão tá certo, se tá errado, e se você tiver com algum problema, é você que tem que buscar a solução. Seja delegando, se você tem uma camareira e o cara chega em cena com a camisa amarrotada, tá errado. Você precisa chamar a camareira e falar assim, gatona, vem cá, essa camisa tinha que estar passada, lembra? Essa é a cena, tal. Então, essa coordenação do todo, de tudo, é com você. De equipe, de equipamentos, de plateia. Então, você tem ali uma lista de convidados. A gente sempre faz lista de convidados da produção, lista de convidados dos patrocinadores, depende, lista de convidados. Geralmente fica ali dentro da onde a pessoa compra o ingresso, na bilheteria mesmo. E aí, as pessoas que falam, olha, estou na lista, você já direciona. Então, você vai precisar de uma pessoa ali para essa lista de produção. Seja você, seja alguém que você colocar. Você vai colocar essa pessoa ali na lista e essa pessoa vai garantir que a pessoa recebeu o ingresso, que teve um tratamento bacana, vai olhar pra bilheteria e vai ver se o público tá sendo bem atendido, se tá todo mundo conseguindo, se tá tendo problema no acesso, se tá lendo QR Code, se não tá, se entrou, se tem fila quilométrica, porque se tem fila homérica, as pessoas, sei lá, acontece isso muito em São Paulo, né, por causa do trânsito. Faltando 5 minutos pro espetáculo, chegou 100 pessoas. Deu aquele tumulto. Você precisa passar um rádio pra técnica e dizer assim, galera, não vai começar às 7 horas. Todo mundo da plateia precisa entrar. Então esse cuidado é um cuidado que você vai estar ali na coordenação e no gerenciamento de tudo isso. Aí, vai atrasar 10 minutos. Pronto, já avisa todo mundo. Garante que a informação chega em todo mundo da técnica e no elenco, tá? Bota a plateia pra dentro com respeito, com toda a educação, tratamento. O tratamento é como o produtor conduz. E aí também tem lugares que tem regras. Por exemplo, tem peças de teatro ou shows que você não entra depois que começa. E amigão, não entra. Um abraço. Só que o público tem que ter sido informado disso antes. Quando isso acontece, tem que estar lá já na venda, no seu banner, sabe? No seu banner que você fez lá atrás, de comunicação, tem que estar lá escrito assim, ó... a peça começará pontualmente às 7. Não é permitida a entrada após o início do espetáculo. Isso tem que estar informado para as pessoas, inclusive no ingresso, tá? Se isso não está informado, elas têm o direito sim de entrar. E aí você vai ter um problema muito pior. Então, todo o alinhamento das coisas tem que estar muito bonitinho, muito certeiro. Quando você está num set, quando você está numa gravação, você fica acompanhando ali todo o movimento. Alguém precisa de alguma coisa, você dá. Caiu água no chão, você chama o pano. Se você não for passar o pano, você chama quem passe. Rasgou aqui, socorro, numa troca e outra de roupa. Chama a pessoa, você faz o corre, você pega a agulha, ou você chama quem faça isso. É um ofício de presença, sabe? Muito, muito sério isso. Precisa estar presente e atento a tudo que está acontecendo, porque é você que vai resolver. Ao final, você vai fazer o fechamento da bilheteria. Então, como é que funciona? A bilheteira, a tiqueteira lá, a bilheteria, vai te entregar um canhoto com tudo que foi vendido e uma relação. Venda, preço, bibi, bobó, quantos foram, quantos não foram. E aí você consegue ter um apanhado de quanto você teve de receita no dia. Assina esse borderô, isso fica com você, guarda esse borderô, porque depois você vai ter que bater cada uma dessas coisas. Até porque dentro de uma negociação, se você tem repasse de bilheteria, você vai precisar prestar contas para os atores. Porque quem tem coisa de bilheteria, a gente mostra para os atores e eles ganham um percentual em cima disso. Depende da negociação, tá? Mas existe esses casos. Mas é muito importante a gente entender que é todo esse gerenciamento de tudo que tá acontecendo ali, bem. Primeiro a chegar, último a ir embora. A produção não vai embora antes, a produção não chega atrasado. Produção se marcou 6, tá lá 10 para 6. Produção se encerra meia-noite, tá saindo 00:15, depois que passou o rodo e viu geral. Tá tudo bem, tá tudo certo, tá guardado, não tá? Tudo tem que estar dentro dos conformes. Você tá num espaço em que você vai ter que deixar suas coisas, cenário, equipamento, qualquer coisa assim, e não tem segurança, bem. E você precisa comprar um cadeado. Você vê lá que tá deixando no espaço em que não tem trinca na porta, você precisa comprar um trinco pra porta. Você precisa garantir a segurança do seu rolê inteira. Então, é você. É você e não tem como escapar. O filme é grande, mas é desse jeito. Fechou?